Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Boa tarde! Estamos aqui novamente com vocês que nos ouvem nessa tarde, quinta-feira, iniciando o programa Lola Talk na nossa rádio Lola Paluter, aqui no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo, Sino do Sudeste. Lembrando que estamos ao vivo todas as quintas-feiras, às 14 horas. E hoje nós temos um tema muito legal. E o tema do nosso bate-papo é: você conhece o Capa? Daqui a pouco nós vamos conversar com o nosso convidado que vai nos falar um pouquinho do Capa, desse projeto também que nós temos na nossa ISLB. Boa tarde, João. Boa tarde, Elf. Boa tarde a você, ouvinte da Lola Paluter. Confesso que não conheço o Capa e imagino que você, ouvinte, também não conheça, então por isso fique ligado conosco que o programa de hoje vai ser supimpa. Vamos ouvir um hino de louvor para começar. Se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança,
em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Então, mais uma vez, para você que entrou agora, que sintonizou a nossa rádio, uma boa tarde. E hoje nós vamos conversar com o Johnny Alex Luckman. Se não estiver certo, depois o Johnny me corrige. A formação dele é tecnólogo em horticultura, ingressou no CAPA no ano de 2010 para atuar com assessoria técnica junto a famílias agricultoras com foco na produção agroecológica para certificação orgânica e assessorava a gestão de associações e cooperativas. No ano de 2015, foi convidado para coordenar o CAPA Núcleo Verê, no sudoeste do Paraná, cargo que ocupou até o final de 2018. Do final de 2018 até o presente momento, ele é o coordenador do CAPA Núcleo Rondon, no oeste do Paraná. CAPA, palavra estranha para nós, o que significa Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, e é um programa da Fundação Luterana de Diaconia, com 45 anos de atuação. Desde 1978, promove a agroecologia como forma de alcançar segurança e soberania alimentar, assessorando famílias para a produção de alimentos saudáveis. E você que nos ouve pode interagir daqui a pouquinho conosco, né, João? Como é que fazem para interagir conosco aqui? Exatamente, você pode interagir conosco e motivamos ao fazer isso, tirar a sua dúvida, enviar seu comentário, tanto pelo WhatsApp quanto pelo nosso direct lá no Instagram, @lolapaluter. Aproveite para nos seguir por lá. Estamos sempre pensando, né, em temas interessantes e relevantes, então se você quiser fazer alguma sugestão de tema, de pessoas para serem entrevistadas por nós, nós estamos abertos a isso. Então anota aí o nosso número e venha participar conosco. 19 997 63 7888. E é isso mesmo, né? Você pode fazer suas perguntas, alguma curiosidade também, quando o Johnny for nos contando um pouquinho sobre o CAPA. E boa tarde, Johnny. Estamos felizes em conversar contigo nessa tarde, poder ouvir um pouquinho da história do CAPA, da tua atuação também aqui na nossa Lola Paluter, aqui no Lola Talk, e já a gente conversa. E você que nos ouve de novo, né? Agora nós repetimos nosso WhatsApp para que você interaja conosco. Se você não marcou, agora vai marcar e vai interagir com a gente. 19 997 63 7888. Além disso, você pode pedir o seu hino que a gente vai tocar aqui na Lola Paluter. Então é isso. Que alegria poder falar contigo, Johnny. Seja bem-vindo ao Lola Talk. E nós estamos curiosos. Eu conheço um pouquinho do CAPA. Já me foi apresentado em outro momento, quando eu fazia lá o meu período prático de habilitação ao Ministério Pastoral lá em Pelotas. Fui até Canguçu e aquela região lá, ela tem um trabalho muito forte com o CAPA. E foi lá que então eu tive meu primeiro contato, né? Mas os nossos membros, nossos ouvintes estão aqui curiosos já, então você pode se apresentar e contar um pouco sobre a história do CAPA e assim a gente vai conversando ao longo desse programa. É contigo, Johnny.
Boa tarde, pastor Elfi, boa tarde, João, e aos ouvintes aí que nos ouvem aí do programa Lotal, que é uma alegria muito grande, posso dizer para vocês que estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa história do Capa. Como a pastora me apresentou, meu nome é Johnny Luckman, estava certo, pastora, é isso mesmo. Eu sou natural de Marechal Cândido Rondon, aqui do oeste do Paraná, sou membro aqui da paróquia Martin Luther, aqui de Rondon, e atuo no CAP, então, já uma década, um pouquinho mais que uma década, aí, com o trabalho aí, frente aí a essa instituição que é vinculada à nossa igreja ISLB, né? Então, o CAPA, assim, acho que é um dos frutos, pastora, mais... um dos grandes frutos aí diaconais aí da nossa igreja, né? Lá, como tu mencionaste, 45 anos de atuação, e naquele período, lá quando o CAPA nasceu, foi um pouco provocada por uma membresia que, naquela época, em sua maioria, era uma membresia rural, né? Então, nós estamos falando de uma ISLB da década de 70, que era na sua grande maioria do meio rural, né? Então, e naquele período a gente viveu um período difícil, né, na nossa história brasileira, na nossa história em termos de economia, de agricultura, de contexto político, né, que nos colocou uma série de desafios, mas principalmente para o campo da agricultura, para aquele público que a ISLB tinha a sua maior parte de membros, foi um pouco mais desafiador, porque era um público que tinha pequenas áreas de terra, tinha áreas que tinham uma limitação em termos de número de hectares, de alqueires, né? E aí, nesse contexto, nesse cenário histórico, a igreja, então, foi provocada ou desafiada a criar um instrumento que pudesse assessorar as famílias agricultoras para ter uma condição econômica, uma condição de vida digna no meio rural, na agricultura, né? E que não estivessem aí submetidas aí a um endividamento com o banco, enfim, com todo aquele pacote tecnológico que a Revolução Verde trouxe, né? Aquilo foi um pouco, assim, introduzido de uma forma muitas vezes desproporcional em termos de compatibilidade de tecnologia para a realidade das famílias, né? E aí aconteceu esse fato triste, né, que muitas famílias acabaram se endividando, né? Então, nossa igreja foi provocada, assim, precisamos, e então a ISLB toma essa decisão aí, conciliar, inclusive, né, de criar um instrumento, que lá naquela época a pastora se chamava Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, né? Então, depois, ali, ao decorrer aí da caminhada, a gente passou a integrar esse nome, Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, né? Porque a gente entende aí que o trabalho do CAPA, ele tem uma amplitude maior, né? E a agroecologia, depois eu posso até compartilhar um pouquinho mais que é agroecologia para o CAPA, mas o termo pequeno agricultor no nome não cabia mais, porque a gente entende que nós, no meio da agricultura familiar, aí, dizer pequeno agricultor é um pouco pejorativo, porque a gente tem uma agricultura familiar forte, que produz muitos alimentos e que é responsável aí para colocar comida no prato de muitas pessoas nesse Brasil todo, né? Então, por isso a gente acabou mudando esse nome, né? Lá no comecinho até se chamava Centro de Aconselhamento ao Pequeno Agricultor. Aí depois mudou para Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor. E aí, então, em 2015, daí a gente optou nessa mudança aí para Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, né? E acho que, assim, para compartilhar mais um fato histórico ainda dessa caminhada institucional, desde 2018, o CAPA, Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia, e o COMIN, que é o Conselho de Missão entre Povos Indígenas, que é um outro programa de atuação da igreja, né, do campo diaconal também, mas que atua junto aos povos e comunidades indígenas no Brasil, foram, então, incorporados aí pela Fundação Luterana de Diaconia, né? Nossa fundação também tem esse propósito diaconal, né, de atuar com os públicos e populações em vulnerabilidade, e naquele período, então, por uma decisão também da nossa igreja, a gente foi
caminhou com essa decisão aí de estarmos aí juntos aí. Então, a partir de 2018, então, Capa e Comim são programas da nossa Fundação Luterana de Diaconia. E, na verdade, se interligam também, né? Tendo, então, todo o trabalho também da cultura indígena, onde ali também nós sabemos que são povos originários que lidam, né, sempre de uma maneira mais saudável, digamos assim, né, com as suas plantações. Exatamente. Enfim, mas como tu disse, né, pastor, o alinhamento ele foi muito porque também assim as decisões, né, no campo da diaconia, da igreja, sempre foram muito para fortalecer uma ação que fosse para além também do público luterano, né? Então, quando a igreja toma a decisão de criar, por exemplo, um Comim, né, que tem mais tempo de caminhada, inclusive, que o próprio Capa, sim, né, sim. O Capa, né, e depois, e no começo de tudo, inclusive, o próprio serviço de projetos, né, da ISLB, né, que depois deu aí toda a base para a criação da Fundação Luterana de Diaconia, né, é um compromisso que a igreja assume, né, dizendo assim, nós queremos contribuir no contexto social, né, nessa caminhada como igreja, mas também como uma igreja amorosa, acolhedora, né, que tem esse cuidado de também olhar para as pessoas e principalmente para aquelas pessoas que estão passando por situações de vulnerabilidade. Com né? certeza. Então, e está dentro das metas missionárias e diaconais, né, do planejamento estratégico da nossa igreja, tanto quanto sínodos, né, e também comunidades, né, onde você consegue levar também, né, o seu testemunho a partir, né, de uma forma mais limpa de cultivo, não só para as pessoas, né, no contexto rural, mas também como forma de missão, né? E isso é bem interessante, né? Quanto mais a gente conhece, né, mais também a igreja vai participando do contexto que ela está inserida. Exatamente, pastor. É bem assim, o Capa, desde que nasceu, ele sempre teve esse propósito, assim, né? Vamos trabalhar, né, com um público que realmente precisa desse tipo de apoio e assessoria, né? E historicamente a gente sempre foi muito nessa linha, assim, vamos acolher essas famílias agricultoras que estão passando por dificuldade, vamos olhar para os assentamentos da reforma agrária que estão com dificuldade, vamos olhar para o público indígena, vamos olhar para as comunidades quilombolas, para as comunidades tradicionais, né? Então, sempre com essa pauta, o Capa tem uma estratégia metodológica, pastora, que assim, o nosso objetivo é, claro, que as famílias tenham dignidade, consigam fazer geração de renda, mas o primeiro passo de todo o trabalho é, assim, estimular que as famílias façam a sua produção para o autoconsumo como um primeiro passo, né? Assim, vamos garantir primeiro a comida. Gostei de ouvir isso, porque eu estou querendo fazer minha horta ali, né? Na casa pastoral, então olha aí, ó. Eu já tenho que recorrer para ter algumas orientações, ó. Exatamente, pastor. Assim, isso é uma das coisas que a gente quase perdeu, né? Porque a gente vive nesse mundo e nesse mundo globalizado, acelerado, e que a gente quase perde essa conexão com a terra, né? Da importância de você ter um alimento saudável, acessível, próximo da casa, né, que ele possa ser também correspondente à época do ano dele. Então, isso significa que não dá para comer melancia o ano inteiro, tem que esperar a época da melancia. E a gente já tem isso, né, disponível nos mercados aí, né? Exatamente. E aí, então, assim, essa provocação que o Capa faz em termos de atuação, ela vai um pouco nessa linha, para a gente resgatar um pouco dessa memória cultural da nossa comida, né, de olhar, assim, vamos produzir o que é de época, vamos resgatar o que os nossos antepassados, nossos avós cultivavam, vamos colocar esses cultivos dentro dos períodos que são compatíveis, vamos produzir as comidas que são típicas de cada cultura, então promover esse resgate da agricultura, mas esse resgate cultural também dos nossos hábitos alimentares, isso, né? Como isso é importante para nós. Meio que, né, também relembrar um pouquinho, né,
da cultura dos nossos antepassados ali, né? Então isso é bem, bem bacana também, que faz esse resgate histórico, né? Uhum. E aí, claro, assim, né, os passos subsequentes, por exemplo, desse trabalho, porque o CAPA, assim, é uma organização que presta um trabalho de assessoria técnica, Sim. né? Então, obviamente, sim, a gente começa com esse cuidado, com essa Digamos, acolhida. se 5 famílias aqui da comunidade dos Pires quiserem, vamos entrar em contato lá com o Johnny, então você dá toda a orientação. E assim, hoje nós temos uma distribuição de atuação que está um pouco mais direcionada aqui em algumas regiões no sul do Brasil, né? Então, eu ia nós mencionar. temos uma atuação lá em Pelotas, né, pastor, onde é que tu teve a imersão do período prático, né? Então, naquela região ali, que vai até Canguçu, mais ao sul do Rio Grande do Sul, né? Depois nós temos uma região em Santa Cruz do Sul, que tem um outro trabalho, e em Erechim, que fica mais ao noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E aí nós temos 2 núcleos com atuação aqui no Paraná. Um no sudoeste, que eu coordenei também, que fica na região ali próximo de Francisco Beltrão, Pato Branco, 2 vizinhos, e daí um núcleo aqui no oeste do Paraná. Historicamente, assim, desde que começou o CAPA, se conformou nesse contexto. Mas, assim, a gente sempre tem, enquanto organização que tem um vínculo com a nossa igreja, tem atuado principalmente com algumas estratégias para divulgar o trabalho para as comunidades, principalmente para as pessoas luteranas que querem se apropriar e aproveitar desse acúmulo que o CAPA tem enquanto instituição, também a usarem, né? Então, assim, nós temos várias iniciativas que, muitas vezes, assim, presencialmente naquele território, às vezes a gente não consegue estar, porque depende de uma série de fatores, precisa de apoio político, precisa de viabilização de recursos financeiros, para, às vezes, ter uma condição de realizar um trabalho lá. Seria uma parceria né? com prefeitura, então, mais ou menos. Isso. Hoje nós temos uma parceria, por exemplo, com uma organização alemã chamada Brot für die Welt, que é Pão para o Mundo, né? Sim. Essa organização, então, ela financia os trabalhos diaconais, né, do Comim, do CAP e da FLD, e ela dá base para a gente manter esse trabalho que a gente tem nos territórios, com sempre o objetivo de estabelecer parcerias para ir ampliando os territórios. Inclusive, a própria Pão por Mundo nos coloca sempre esse desafio, buscar território novo, buscar público novo, mas também sempre mediante essa possibilidade de apoios políticos concretos, que muitas vezes demandam de recurso e investimento também, né? Então, sim. Mas há possibilidades, assim, de assessorias mais distantes, né, pastora remotas, enfim, isso tudo dá para contribuir. Nós temos um site que tem informações e conteúdos que depois eu posso falar um pouquinho mais também sobre o que tem lá, porque é muita coisa interessante que dá para ser utilizada no dia a dia aí pelas famílias agricultoras, né, dicas. Nós temos pastora, nós temos no site 50 programas de rádio, que são de 3 a 4 minutos. O nome do nosso programa é Comida Boa na Mesa, que é uma campanha que a gente tem enquanto CAPA para estimular a alimentação saudável, né? E ali, pastora, tem, assim, inúmeras dicas, são programas, assim, bem curtinhos, de 2, 3, 4 minutos no máximo. Eles falam sobre horta caseira, eles falam sobre uso de sementes, falam sobre compostagem, influência da lua, tem inúmeras isso que eu estou procurando, dicas. Compostagem, dicas de compostagem. Então, assim, é uma oportunidade, inclusive, para vocês talvez aí tá conhecendo e rodando esse conteúdo dentro da própria rádio aí, porque é uma coisa assim que conecta muito o pessoal, né? Então, quem gosta de fazer uma horta caseira, escuta o programa, escuta uma dica, às vezes acaba conseguindo utilizar ela no dia a dia, né? Boa ideia, João, olha aí. E aí o CAPA consegue chegar nessas comunidades que estão um pouco mais distante, né? Então, essa tem sido a nossa estratégia, né? De ter uma proximidade maior, né? Utilizando as mídias também para fazer essa ponte, né? Esse engajamento. E para fazer também com que o trabalho do CAPA, a iniciativa dele, né, seja também conhecida. Porque muitos membros da nossa CLB não conhecem o CAPA, né? Como é algo que ficou ali para o sul, né? Que iniciou e permanece ali, às vezes a gente nem sabe o que é. A gente até vê lá no portal Luteranos, mas eu nem sei o que é, né? Deve ser mais um grupo, não vou entrar ali, né?
Mas é bem interessante, porque eu lembro assim, quando da minha visita em Canguçu, a gente conheceu sementes crioulas. Então, eu gostaria que você falasse o que significa sementes crioulas, né? Qual é o significado? Acho que enfatizando, né, pastor, assim, nós estamos hoje, enquanto CAPA, em 80 municípios no sul do Brasil, né? Nós temos uma equipe aí de mais ou menos 70 profissionais que estão rodando nesses municípios aí da região Prestando sul, assessoria, né? Exato. Prestando assessoria, acompanhamento técnico, enfim, então, visitando as famílias, desenvolvendo os projetos. Então, existe uma amplitude bem grande do trabalho, mas, assim, realmente, essa tua reflexão, que às vezes fica um pouco mais no sul, ela é bem pertinente, né? E por isso que a gente tem buscado essas estratégias de visibilizar o trabalho que tem um cunho diaconal tão bonito, né? Para que mais comunidades da nossa ISLB Brasil afora tenham proximidade, né? Sim. Mas, falando sobre sementes é uma das principais pautas de trabalho que o CAPA desenvolve, né? O que é essas sementes crioulas, essas sementes tradicionais, né? São aquelas sementes, né, que tem uma conexão mais antiga, que a gente pode chamar, puras, que são as sementes... não passam por mutações, é isso? Exato. São livres do processo de modificação genética, transgenia, né? São sementes que têm uma ancestralidade, que a gente chama, né? Que foram passadas de geração para geração, inclusive, às vezes, dos nossos próprios familiares, né? Que tinham cuidado com... a minha avó plantava um tomate que era muito mais carnudo, que era muito mais suculento. Mais saboroso, então, coisa que... Saboroso. A gente é acostumado, às vezes, comer um tomate, hoje em dia, né? Esses tomates de mercado aí, a gente come, mas a gente sente pouco sabor de tomate, né? É verdade. E aí as sementes tradicionais, elas têm toda essa força de promover esse resgate e a manutenção, né, que essas sementes que elas fiquem sobre o domínio das famílias guardiãs, que a gente chama, né? Essas famílias guardiãs, elas multiplicam ela e passam para outras famílias, né? E toda essa lógica de fugir da dependência das grandes corporações que às vezes dominam esse mercado das sementes, né? Então, hoje a gente tem, infelizmente, aí poucas corporações dominando muito do mundo das sementes, né? Sim. E o mundo das sementes é a nossa essência enquanto agricultura. Se a gente perder essa conexão, a gente tem... entra numa rota que coloca, inclusive, a nossa saúde em risco, né? Porque quanto mais a gente modifica ou artificializa os meios de produção, e isso inclui as sementes, mais a gente debilita o nosso sistema também em termos imunológico, né? Porque nós evoluímos, né, com um tipo de alimentação, uma alimentação saudável, in natura, colhida fresca, e a gente tem mudado esse hábito para uma alimentação muito mais artificializada, muito mais industrializada. Ou quando come um tomate, ele é um tomate longa-vida, que a gente chama, né? Ele fica lá 20 dias na prateleira e está igual. E quem sabe como é um tomate antigo, sabe que um tomate colhido 2, 3 dias, ele está se desmanchando, né? Então, a gente até brincava, agora lembrei, né, da minha infância, a gente plantava tomate. Então não tinha toda essa questão que tem hoje, né? Enfim, de cuidados, né, inseticidas, outras coisas mais, né, pesticidas. Mas eu lembro que a gente colhia tomate, por exemplo, ontem, hoje já estava apodrecendo. Então, assim, é muito rápido, né? E a gente comia, de vez em quando, um outro, era premiado, né? Dentro tinha um presentinho, não era Kinder Ovo, mas tinha uma surpresa, né? Aí a minha mãe sempre falava assim, na época que a gente era da roça, né? Ela dizia assim, não, pode comer que é carne sem osso, né? Brincava assim. Mas eu lembro que tinha isso. E hoje você compra, de fato, né, algum produto no mercado, exemplo, tomate, e o tomate vai, né? Você pode comprar ele verde, fica verde por algum tempo ainda, né? Você traz para sua casa e tudo. E você vê ele bonito, brilhante, agradável, né? E ele não tem gosto, realmente, né? As coisas vão se perdendo. Para que tenham saída de mercado, para que sejam produtos que possam ser colocados à venda, né? São produzidos de uma forma
diferente e que acaba também anulando, né, o sabor, né, o prazer de comer alguma verdura, algum legume, né? João, nós temos alguma pergunta? Você tem? Não, eu tenho. Eu tava até falando, né, da semente crioula. Eu recordei que eu já vi algumas imagens de um milho colorido circulando. E aí eu sempre fiquei pensando se era alguma alteração genética ou é do crioulo mesmo. Não, ele é nativo assim mesmo, né? Existe uma diversidade, o milho é uma planta riquíssima em termos de número de cultivares, né? Então, ela foi uma planta aí domesticada, né, pelos povos andinos aí, indígenas, né? E, assim, ele tem uma riqueza e uma diversidade, assim, imensa, né? Então, a gente vê milho roxo, com a semente roxa, a semente bem negra, a semente branca, a semente amarela, enfim, essas são as mais tradicionais, né? Mas, e esse colorido também, ele tá muito e dá uma farinha muito excepcional, né? Então, E fora os milho de pipoca também, que são ótimos. Aquele dia que a gente foi para Canguçu, o rapaz até fez pipoca de uma semente de milho de pipoca crioula. Bem diferente. exatamente. Por exemplo, o comer, não sei se na região de vocês também é tradicional, mas, por exemplo, a polenta, né? A polenta aqui, ela é um prato bem típico, né? E você consumindo uma farinha de milho do mercado, ou consumindo uma farinha que vem de um moinho que moe um milho tradicional, crioulo, às vezes um moinho de pedra, mais antigo ainda, é um sabor totalmente diferente. Bem então, diferente, assim, com certeza. isso dá para notar, né? Assim, então, imagina assim o que isso significa em termos que a gente não consegue às vezes mensurar, né? Que é a carga nutricional, que está todos ali os compostos bioquímicos que dão sabor, esses aromas que fazem toda essa diferença, né? Então, por isso que o objetivo com esse trabalho do CAPA é também resgatar um pouco dessa diversidade antiga que a gente tem e preservar ela na mão das famílias, né? Então, que as famílias tenham condição de multiplicar elas, utilizar elas no dia a dia. E aí tem uma outra iniciativa bem bonita nesse campo, pastor, que a gente faz aqui no estado do Paraná, inclusive tem uma rede de sementes crioulas e tradicionais, e aí tem várias feiras e festas de sementes. E aí, assim, é uma imensidão de variedades diferentes, de diferentes espécies, né, que são levadas nessas feiras para comercializar, para partilhar. Então, assim, é uma das estratégias que a agroecologia tem para fortalecer a diversidade, né? Então, é muito legal. Esse mundo das sementes é uma coisa bem interessante, né? Assim, em termos de importância para a humanidade e importância também para nossos hábitos alimentares, para a nossa saúde, né? Nós falamos muito do milho, mas existem outras sementes também que conseguem fazer esse resgate assim? Sim, existem várias sementes. Por exemplo, para nós brasileiros e brasileiras, o feijão, né? O feijão aí é carro-chefe, né? Sim, não pode faltar, não. Do nosso prato de todo dia, né? Ele tem uma riqueza também muito grande, né? Então, a gente tem hoje um contexto também aí de ameaça de transgenia, por exemplo, do feijão, que querem artificializar, querem introduzir moléculas no código genético do feijão que alteram, né, uma das principais comidas brasileiras, né? Então, assim, a gente também tem essa proposta, por exemplo, feijão, vai muito na linha das hortaliças, mas nós também, quando a gente fala, por exemplo, de sementes, a gente precisa olhar a diversidade genética, inclusive no reino animal também, né? Porque, por exemplo, os animais também têm raças puras, né? Por exemplo, a gente tem hoje um consumo, por exemplo, de carnes de frango, por exemplo, que é um sistema altamente artificializado, né, que você coloca uma ave lá que foi modificada, selecionada, e ela em 30 dias, 40 dias no máximo, aí atinge o ponto de abate, e sabendo que os nossos antigos tinham frango caipira que demorava 3 meses, 4 meses, era uma carne saborosa, um ovo diferenciado. Então, assim, quando a gente discute essa questão das espécies e preservação, a gente também precisa lembrar que as espécies animais também precisam estar nessa roda de resgate e manutenção, né? Porque elas são importantíssimas, né, para os nossos hábitos alimentares. Porque tudo isso influencia também na nossa saúde, né? E está no contato direto com o organismo, né?
Então, Sim. tende a modificar, né? E também prejudicar em alguns aspectos, né? Eu acho que outra coisa que também a gente consegue ver muita diferença, assim, né, nessa questão de hábitos alimentares, o pessoal hoje tem, em alguns locais, tem um hábito de consumir o produto hidropônico porque é limpo, né? Porque não tem contato com a terra, né? Mas aí acho que, né, pastor, você mais do que ninguém aí sabe da importância nossa da conexão com a terra, né? Do pó viemos e do pó voltaremos. Exatamente. E se nós negar a nossa essência, nós vamos ficar em dívida lá com o dia do nosso juízo, né? Então, assim, o pessoal tem essa onda, né? E tá bem forte, né? Presente isso. Sim. E a gente tem na hidroponia uma produção altamente artificial, com adubos aí que são altamente solúveis, né? Que acumulam nitrato nas plantas e depois esse nitrato entra no nosso organismo, né? É um dos principais produtos que está relacionado a algumas doenças sérias, né? Que a gente pode desenvolver, né? Então isso é um grave problema, né? E sem contar que o sabor de um produto hidropônico, quem come uma alface hidropônica, uma rúcula, vamos citar a rúcula porque ela é mais cheirosa e mais perfumada, né? Quem come uma rúcula hidropônica, come uma rúcula da terra, que é a verdadeira, a raiz, sim. Ela é totalmente diferente, né? Então, assim, esse também é uma importância, assim, que a gente precisa refletir, que nem tudo que é limpo é bom. É a rúcula daquele ardido, né? Isso. Fica aquele gostinho, aquele bafinho, que se você for no dentista depois, não come ela antes, né? Então é verdade mesmo. Algumas vezes eu já comprei em supermercados e não tinha esse mesmo, né? Essa sensibilidade no paladar, né? Realmente muda muito. Exatamente, sim. O morango também. O morango, assim, é uma das coisas que mais também dá para perceber, né? O morango hoje tem muito cultivo que a gente chama suspenso, né? Em bancada, né? Sim. Então, quem produz um morango suspenso e já comeu um morango suspenso e um morango em bancada produzido no chão, vê que existe uma diferença muito grande, né? Então, são coisas que a gente não consegue medir, às vezes, com análise simples, mas que a gente consegue no sabor notar a diferença, né? Então, se tem sabor de diferença, significa que bioquimicamente, quimicamente, aqueles alimentos têm coisas diferentes, ou tem menos coisas, talvez, né? Que seja sim. a situação, né? Mas você está me falando antes que tem comunidades que estão abraçando alguns projetos legais. Você tem uma comunidade para, por exemplo, não precisa citar o nome, mas de como está acontecendo essa orientação, essa assessoria. Até talvez a gente aqui se encante, né? Se interesse, fique curioso. Porque olhando pela vertente diaconal, né, é algo interessante, porque isso já vem do tempo, pelo menos na minha época de escola, nós tínhamos, os pais faziam reunião de pais lá, e um ia lá, lavrava a terra, o outro ia, mexia, colocava esterco, o outro ia lá, doava sementes, a gente fazia uma horta bonita e fazia sopa e etc., né? E eu lembro que não se usava nada de pesticida. A gente fazia os espantalhos lá, colocava umas coisas ali, às vezes os passarinhos comiam tudo e a gente ficava sem nada. Mas, enfim, né? Nesse sentido, assim, as comunidades que abraçam esse projeto, talvez, não sei se seriam para si, né? Mas eu imagino que também seria uma ideia, assim, eu sonho muito, né? Onde comunidades poderiam ou possam aderir para fazer um pouco de diferença também na sociedade, por exemplo, doando essas hortaliças produzidas para um asilo, para uma creche, enfim, para uma escola, né, para alimentação. Não sei, eu sonho muita coisa, mas isso pode acontecer? Isso acontece? Sim, pastor, isso acontece. Acho que nós temos já algumas experiências a nível de SLB bem bonitas, assim. Aqui eu quero fazer menção à experiência que está sendo desenvolvida pela pastora Cris, lá em Teutônia. A pastora Cris é uma pastora assim, bem enganjada também nesse movimento aí da alimentação saudável, da diaconia, do acesso a alimentos aí e o enfrentamento da fome, né? Então ela tem uma ação lá que nasceu na pandemia. Então todo mundo sabe aí como foi difícil enfrentar esses períodos da pandemia
e também a gente sabe que a gente teve famílias e ainda tem famílias, né, com dificuldade mesmo, né, e que estão vivenciando situações de insegurança alimentar, né, isso em todo o contexto nacional, né. E a pastora Cris, muito motivada por esse cenário pandêmico e de pessoas em vulnerabilidade, trabalhou lá com um grupo de pessoas, o Capa também teve presente desde o começo, ajudando na ideia de aproveitar um terreno do lado da casa paroquial lá para desenvolver uma experiência de horta comunitária. Sim, então, olha que bonito, que bacana. É bem bacana, assim, é uma iniciativa coletiva, puxada lá pela comunidade local, e com esse objetivo, né? Então, assim, tem esse grupo de pessoas que está responsável lá pela horta, desenvolve as ações e põe a mão na massa, assim, põe a mão na massa mesmo, trabalhar, mexer canteiro, fazer os plantios, e claro, quando a colheita vem também se fartar com a colheita, né? Então, isso, né? Faz parte do ciclo natural, né? Então, e aí, assim, acho que é importante destacar lá que essa ação, claro, tem todo o contexto também de apoio do próprio poder público municipal, e aí é uma ação que é muito bonita, porque ela também tem como objetivo atender as famílias que estão em vulnerabilidade lá no município de Teutônia, né? Então, e aí tem todo um compromisso também das famílias vir contribuir na horta, nos trabalhos, né? Então, assim, tem uma relação de ajuda. Motiva também as famílias a também, né, também se envolver, né, de certa maneira. Muito bacana. Elas são envolvidas como protagonistas também desse processo, né? E aí faz a construção conjunta e também, claro, passa pelos desafios. Tem semanas que talvez a produção não esteja tão bonita, mas choveu demais naquele período. Enfim, então entende um pouco mais do processo e também contribui, né? Então, é uma ação, assim, que a gente considera que é muito bonita, né? E que também já tem outras muito parecidas, outras várias experiências, né, que estão acontecendo a nível de SLB, umas que têm mais divulgação, umas que têm menos divulgação, né, mas acho que são experiências que, inclusive, podem ser utilizadas aí no contexto de vocês aí, com uma possibilidade de pensar, né, junto com a comunidade, construir Olha, um Juventude e Oásis, ó. Né? Tem sonhos aí, propostas, né? Tá vendo que bacana fazer um trabalho diaconal, né, que faça transformação na vida de pessoas, né? Às vezes a gente pensa, mas aqui a gente planta algumas coisas, mas a gente planta para nós, né? Então, assim, pensar nessa possibilidade, assim, de colocar a missão de Deus, né, também voltada em outros espaços, é bacana, né? Sim. E aí vocês podem, às vezes, até achar é muito difícil, é complexo, mas eu queria dizer assim, no site do Capa, nós temos um manual de horta caseira e agroecológica. E aí ensina passo a passo como fazer uma horta, assim, desde a escolha do local até as colheitas. Então, a assim, escolha do local eu vou ter que ver direitinho. Então a gente tem assim bastante coisas que dá para pensar e que tudo influencia, né? Tudo influencia. Por exemplo, aqui foi feita uma obra para a construção de um muro para dar um pouco mais de privacidade para a casa pastoral, né? Porque ela fica entre a igreja e o pavilhão de eventos aqui. E aí sobrou, era concreto, então tiraram ali, já aproveitaram, fizeram outras reformas necessárias. E ficou eu sempre brinco, tem que comprar um Tobata, né? Porque ficou uma área bem grande ali. Mas a terra, ela consegue compactar. Né? Eu virei ela faz 2 semanas, virei faz 1 semana e ela compacta. Uma terra arenosa, né? Então a gente pensa, não, vou plantar, vou fazer. E eu pensei nesses dias, gente, o que eu fui inventar? Então, já coloquei esterco com adubozinho, estou colocando as cascas das verduras, das frutas que eu faço consumo, coloco ali, né? E vai. Mas, assim, essa escolha da terra também é bem importante, né? Onde você vai colocar as sementes, né? E já é bíblico também, né? Além de ser bíblico, né? Já nos ensina também que faz parte dessa produção, né? Dessas sementes também, né? De uma alimentação saudável também.
Sim, sim, tu sabe, pastor, que a pastora Cris lá enfrentou o mesmo desafio, né? Até nesse sentido, eu duvido que vai sair alguma coisa de Não produção sou aí. só eu, tá vendo? Então, assim, os desafios de terreno compactado, terreno com dificuldades, ele, assim, ela é uma etapa, assim, natural, né? A gente vivencia muito isso, né? Assim, esse espaço que nós temos. Bom, então vamos trabalhar com o que a gente tem, né? E aí pensar, acho que essa estratégia de pensar, isso tem muitos materiais que dão conta Sim, de muito bom. produzir, Vou de dar fazer as uso informações. desse manual, com certeza. Exatamente. Para depois, se vocês quiserem conhecer, o site do CAPA é capa.org.br, mas depois eu também posso deixar o contato Isso para ser mesmo, disponibilizado exato. por WhatsApp para as comunidades e também. Mas enfim, assim, nesse sentido também queria partilhar, né, que eu acho que essa experiência, por exemplo, da horta da pastora, que a pastora Cris coordena lá em Teutônia, ela é uma inspiração e por meio do programa de pequenos projetos da Fundação Luterana de Diaconia, a gente tem tentado fortalecer esse tipo de ações no Brasil todo com essa pegada de enfrentamento da fome, ou para diminuir as situações de vulnerabilidade, né? Exatamente. E aí, já faz algum tempo que nós, como Fundação Luterana de Diaconia, nós estamos com a campanha Projetos de Vida. Essa campanha, ela anima pessoas, né, claro, dentro das suas condições, a se tornar doadoras para essa campanha, para que a gente possa ampliar esse tipo de ação com essa experiência que a gente tem acumulado pelo CAPA, pela FLD, em outras regiões do Brasil, né? Então, isso também, eu queria deixar esse recado para a comunidade, e de conhecer um pouco mais desse trabalho que a gente desenvolve como igreja, né? No próprio site do CAPA, né, tem o acesso da campanha, onde é que tem mais informações, né? Você pode se tornar uma pessoa doadora, por exemplo, mensal, você pode se tornar fazer uma doação única. Então, assim, existem várias possibilidades de doação e de se enganjar, né? Assim, eu não tenho condição de fazer, desenvolver, mas eu posso apoiar. Então, assim, esse acho que é o espírito que a gente quer tirar da nossa igreja, né? Da nossa membresia, né? Que, assim, as pessoas são muito adeptas, né? A essas causas sociais, a essas situações, a essas vulnerabilidades. Sim. Nós se sensibilizamos como pessoas luteranas a agir, né? Então, somos chamados também pela nossa igreja a agir, né? Então, fico, assim, com esse convite e lanço esse desafio também para conhecer um pouco da nossa campanha, né? Aí, a nível de comunidade, de paróquia, para pensar daqui a pouco aí, até é possível que o programa de pequenos projetos contemple uma ação aí bem próxima, dentro do contexto do território, das comunidades aí, né? Então, isso é uma possibilidade que faz com que, muitas vezes, esse trabalho que está um pouco distante chegue lá de uma forma um pouco mais concreta, com um apoio também, né? Então, acho que é uma das possibilidades aí que a gente pode pensar, inclusive, em conjunto, pastora. Não, bem interessante. Eu pensei até assim... a gente sempre tem mania de pensar que a gente ainda consegue se reeducar, né? E eu acredito nisso enquanto pastora também. Mas eu também penso que é um momento que a gente pode educar também nossas crianças na igreja, né? No culto infantil, né? Os adolescentes do ensino confirmatório, em pequenas ações, né? Então a gente fica pensando como trazer essas informações do CAPA também para ir, né? Passando também para eles, né? Essa experiência, quem sabe isso se torna futuramente algo expressivo na vida, né, dos membros, dessas crianças que vão se tornar adultas aí, né? Então, que a gente sabe que também, né, cada uma tem o seu dom, né? E isso vai sendo aprimorado com o passar do tempo, né? E isso poderia ser algo bacana também, pensando nessa atividade, assim, né? Ensinar as crianças desde já no cultivo, na preparação, a partilha, né? Tem essa também, bonito, né? Né? Esse círculo de comunhão e de partilha, isso é muito, muito bonito também, né? De vivenciar. Então, eu sou uma pessoa que sonha demais, assim, né? Então, às vezes eu preciso, não, peraí, né? Vamos com calma. Mas, quem sabe, a gente tem algumas ideias a partir de hoje, conversando assim com você, né?
que são bem interessantes. Nem que a gente comece no experimento, fazendo algo para nós, para os nossos almoços, a salada, né? As coisas para o nosso almoço, uma batata, né? Um aipim, lá é a aipinha que é mandioca, né? Então, assim, a gente pode fazer essas experiências, né? Poderia, né? Mas é bacana, assim, saber, né? Desse trabalho que a SLB tem, né? De sensibilidade também com famílias em situação vulnerável, né? Com o bem-estar alimentar das pessoas, né? E também, junto com isso, o cuidado com a criação de Deus, né? Mais uma vez, né? É tudo interligado, né? Não só com o ser humano, mas com a criação do qual ele faz parte, né? Sim, exatamente. Esse acho que é um dos principais propósitos do CAPA, né? O cuidado, né, com a criação, né? O embasamento bíblico, a motivação que fundamentou a criação do CAPA foi João 10:10, né? Eu vim para que todas as pessoas tenham vida e vida em abundância, né? Então esse foi o lema que, assim, até hoje é carregado por nós, né, com um certo entusiasmo, né, principalmente nessa pegada da segurança alimentar, né, que a gente conversou já, mas também pelo cuidado com a natureza, né, com a biodiversidade, né, que foi criada aí por Deus e que muitas vezes é tão atacada, ela é tão poluída, desmatada, né, pela nossa ação, né, como pessoas aí que se dizem aí de muita fé às vezes, né, então como é contraditório, né, quando a gente vou fazer um descarte inadequado de lixo aqui, ninguém vai ver, ou vou fazer uma coisa que às vezes é muito comum na agricultura também, o pouco cuidado com as nossas nascentes de água, vamos enterrar essa nascente de água aqui, né? E isso são coisas assim que são um ataque direto à nossa natureza, né? Que acabam prejudicando, né? De forma direta a vida ali em volta, né? De todo um sistema que estava equilibrado e que foi impactado com a nossa chegada, né? Então, o CAPA tem esse propósito, né? Assim, por isso que nós dizemos uma organização que trabalha com agroecologia, porque a agroecologia promove vida, promove uma assessoria técnica diferenciada, que não recomenda agrotóxicos, que trabalha o uso de produtos diferenciados, alternativos, né, e que tem toda uma preocupação também no seu uso. Então, assim, a gente tem um contexto bem amplo quando a gente diz desse trabalho, né, realmente para dar conta aí de impactar menos, porque só a nossa simples existência ela já impacta na natureza, mas como é que a gente pode viver melhor em harmonia, né? Então acho que esse é um pouco do desafio que e a gente pensa sempre, nossa, é um grande desafio, mas se a gente começar por nós mesmos, na nossa família, né? Temos essa consciência, já vai ser o início, né? É como se fosse a pregação do evangelho. A gente não vai querer agora né, converter o mundo inteiro, não vai conseguir, né? Então a gente vai aos poucos, a começar pela família, começa, né, pelo círculo de amigos, enfim, né? E vai indo. Então dessa forma também, né? Esse cuidado, essa atenção, né? Eu acho que precisa partir da gente mesmo, né? Pensando, não, quem sabe eu vou me propor a fazer, né, a plantar algo que tenha menos influência de agrotóxico, né? E com mais cuidado, mais cautela. Pensando sempre na vida, né? Na vida e abundância. Sim. Então, nós estamos já quase passando do tempo, mas que bom, né? O assunto até poderia fluir mais horas, né? Passou rápido hoje, né, João? Eu acho que até poderia ser um bom tema para um outro programa sobre a agroecologia. Exatamente. Mas o Johnny nos deu uma ideia muito boa, né? Já que eles têm programas aí também, né? Que a gente, de repente, poderia pensar em conjunto aqui. E propor também umas pitadas do CAPA na nossa programação. Seria interessante, né? Isso seria muito bacana, mas a gente ainda vai conversando. Mas então, Johnny, não sei se o João tem alguma pergunta ainda. Não, de minha parte é isso. Então a gente vai encerrando por aqui, né? Teríamos muito ainda a falar, mas nosso tempo já está correndo. Eu te agradeço, sei que também é bem corrido para você se organizar em termos de agenda, né? Mas que bom que deu certo. E a gente vai ainda ter contato, né? Para ver essas parcerias bacanas também. Até porque o nosso contexto aqui
é rural, né? Então sempre tem alguém que se interessa, que ouviu hoje, que vai ouvir, né, depois. Então é bem interessante ter também essa parceria. Te agradeço muito, né? E que Deus continue te abençoando, te iluminando nessas assessorias, né? E que cada vez mais o CAPA fique conhecido aqui para cima, né? A partir do Sudeste, que é muito bacana o trabalho, e que a gente possa também pensar a nossa vida para dentro das comunidades nesse sentido. Muito obrigada, viu? Grande abraço para o Sul, deve estar friozinho por aí mais do que aqui, né? Mas, enfim, são esses os nossos contextos, né? Uma palavra final ainda, se você deixar de motivação, enfim, né? Obrigado, pastora Elfi e João, pela acolhida. Eu fico muito feliz dessa iniciativa. Parabenizo a juventude aí por essa pegada aí. Espero ver a juventude enganjada nesse projeto aí futuramente. Né? Então, chamou para o comprometimento. Desafiou. Quero ver essa garotada animada aí também à frente desse projeto aí. Quem sabe um projeto de uma horta aí, quem sabe outras iniciativas diaconais aí. Fico aí lançando esse desafio e essa provocação, né, para a juventude, para que ela se sinta parte protagonista nesse processo. Eu sempre sou muito, acredito muito na nossa juventude, né, nossas crianças, né, que tem um potencial aí enorme, né, e que tem toda a condição aí de puxar uma grande mudança, né, nessa nossa sociedade. Com certeza, a gente olha para isso e por isso, né? Exatamente. Então, quero agradecer o convite e quero deixar a nossa instituição, né, à disposição para eventuais novas demandas, para novos diálogos. Gostei muito de estar aqui com vocês, acho que foi um bate-papo bem bacana. Espero que eu tenha levado uma pequena provocação aí para os membros e membros da comunidade e também local e que tenha causado aí uma boa impressão do nosso trabalho enquanto CAPA, e dizer assim que eu quero animar novamente as pessoas aí a conhecer as nossas redes sociais, né? Nós temos uma página do Instagram que é FLD Act, que tem toda a divulgação aí dos nossos trabalhos. Tem o nosso site do CAPA, capa.org.br, então lá tem uma série de reportagens, materiais, informações e os programas de rádio também. E também tem o link com a nossa campanha Projetos de Vida, né? Para assim, se alguma pessoa se sentiu aí motivada, se sentiu sensibilizada aí a seguir junto com a gente aí como uma pessoa doadora, que possa conhecer aí as nossas páginas. E por fim, se alguém quer uma dúvida técnica, quer um material e não conseguiu achar, eu gostaria de passar um número de WhatsApp, porque daí a pessoa também pode fazer contato, né? O código de área é 51996202234. Então, 51996202234. Então, quem quiser aí, fique muito à vontade aí para pedir um material, e às vezes a família tem limitações para acessar a página da internet, pode pedir o manual de horta caseira direto pelo WhatsApp, que a gente vai atender aí, a gente vai responder. E fico à disposição e agradeço novamente, pastor, aí, me alegra muito esse teu perfil sonhador aí, porque o mundo é movido por pessoas sonhadoras. É verdade. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, Deus os acompanhe. Amém. Editora Sinodal, a serviço da palavra, em parceria com a Lola Paluter. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Ler é um remédio para a alma. A Editora Sinodal ajuda você na escolha do próximo livro. Você gosta de ler? A Editora Sinodal ajuda você com literatura cristã para fortalecer sua fé.
Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. E essa foi a editora Sinodal, apoiadora da Lollapalooza. Você também pode ser um apoiador, basta entrar em contato conosco. Assim você nos ajuda a seguir produzindo conteúdo e me corrija se eu estiver enganado, Elf, sendo sal na terra e luz no mundo. É exatamente isso, bem lembrado, João. E a gente te motiva também, você que está ouvindo, que de repente sente vontade também de apoiar o nosso projeto aqui da rádio, para que continue também trazendo tantos assuntos tão importantes para a vida de fé, para saúde, enfim, né, para o nosso bem viver. Também você é convidado a nos apoiar, nos motivar também nesse sentido. E lembramos que nesse sábado o ensino confirmatório mudou de horário, porque nós temos uma atividade aqui da escola. Então, o ensino confirmatório será às 8h30 da manhã. A gurizada vai ter que acordar mais cedo. 8h30 aqui. E no domingo nós temos culto às 9 horas. E culto infantil também. E Ribeirão Preto, no domingo, ensino confirmatório. Às 17h30, torturando lá o Lucas, às 17h30 do ensino confirmatório, ele que me aguenta, né? Coitado. E é isso, coitado. E culto às 19 horas. E você também pode ficar conosco ouvindo a programação. Nós temos a programação e também a reprise do Lula Talk mais tarde. Lembrando que às 18 horas tem especial Elton John na Lollapalooza. Olha, Elton John, quem é fã aí, eu não posso me manifestar muito, mas quem gosta fica ligado. E na próxima semana a Márcia vai estar aqui no Lula Talk também, trazendo mais um assunto que agrega na tua vida, na vida de fé, agrega para a tua saúde e nos cuidados para com essa vida tão preciosa que Deus nos deu. E no mais, Deus abençoe a todos e todas, continue sintonizado na nossa rádio e até o nosso próximo encontro. A você também, João, obrigada pelo apoio e também uma boa tarde. Uma boa tarde a todos. Até semana que vem.
na frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.